somos marcados por um excesso de informação. Nosso tempo é marcado por isso. Na proporção inversa desse excesso de informação, cada vez mais há uma escassez de sabedoria. O fato de termos muita informação não quer dizer que ela venha carregada de sabedoria para nós. Temos cada vez mais dados que são nos fornecidos, mas que no final acabam nos proporcionando uma vida com mais sabedoria ou até mesmo com clareza. Nós somos uma geração marcada por distração e menos por quietude. A quietude, ela nos incomoda. Não sei se alguém já teve a experiência de chegar em um determinado lugar, muito rapidamente, não tem nada para fazer. Por não ter nada para fazer, o que é que você faz? Você pega o celular, mas por que não ficar sem nada para fazer? A quietude, ela nos incomoda, porque a distração, ela já nos invadiu, e não fazer nada é algo incômodo para nós. Muitas pessoas hoje sabem de tudo. Hoje nós encontramos menos pessoas que têm a virtude da ponderação. É muita gente que quer ser autoridade em tudo, e quando a gente olha, não tem especialidade em nada. O nosso tempo, ele é marcado por essas contradições. Nós temos hoje julgamentos por todos os lados. O que a gente não tem são observações. Já julgamos sem sequer o quê? Observar. Está errado mesmo, está certo mesmo, mas a nossa própria observação, ela não é feita. Nós temos diversão aos montes. Isso não quer dizer que nós nos tornamos uma geração alegre. Diversão tem demais, alegria nem tanto. Esse é o nosso tempo. E eu quero ler um texto aqui, é um texto base para as nossas séries de exposições, que é um texto do mundo antigo. E a intenção desse texto do mundo antigo é trazer luz para o nosso tempo pós-moderno. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios, capítulo número 1, Provérbios 1. Provérbios 1, do 20 ao 22. Olha o que diz, Provérbios 1, do 20 ao 22. A sabedoria clama em alta voz nas ruas, ergue a voz nas praças públicas, nas esquinas das ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade faz o seu discurso. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Provérbios, ele personifica a sabedoria, como se fosse uma senhora sabedoria, que está na praça pública, convidando os cidadãos de determinada cidade a ouvirem os seus conselhos. E a sabedoria denuncia a realidade de um conjunto de pessoas do seu tempo, e é uma denúncia que também serve para aquilo que a partir de hoje nós começaremos a tratar. Meus irmãos, se você tem acesso à informação, se você tem acesso à internet, hoje, nós sabemos que temos uma dificuldade em saber ou conhecer algo, no mínimo, com segurança. No mínimo, com segurança. Quem aqui já teve aquele dedo agoniado de ter recebido algo pelo WhatsApp e já compartilhar para os seus grupos aí? Já joga logo, rapidamente. Mas você sabe se aquilo é verdade? Você checou? Nós somos uma época hoje que a gente simplesmente vai divulgando as coisas, mas não temos como saber, na maioria das vezes, com o mínimo de segurança, se aquilo é realmente verdade. E isso por quê? Porque nós carecemos de uma dieta de conhecimento. Nós carecemos, ou nós precisamos ter hábitos melhores de consumo de informação.
Como é que você consome o seu celular? Naquilo que você acessa, assiste, ouve ou lê. Quais são os seus hábitos? Qual é realmente a sua dieta? Hoje é constatado que chegamos a aquilo que é chamado de fase crítica do nosso tempo. E aí tem um especialista que ele vai dizer assim, ó, a nossa era hoje ela é impulsionada mais pela raiva do que pela realidade, mais pelo medo do que pelos fatos. Isso aqui ficou muito sintomático 5 anos atrás. Em que período? Período da pandemia. Nós fomos marcados por raiva, não fomos marcados por realidade, fomos marcados por medo e não tanto por fatos. Ficamos em uma época muito confusa, 5 anos atrás somente. E esse período ainda lança luz, que vai se projetar, ainda lança sombra, que vai se projetar por muito tempo na nossa vida. Por que a gente hoje chegou em um ponto crítico da nossa história? Os irmãos lembram que eu usei uma palavra aqui, que o nosso mundo é o quê? Pós o quê? Pós-verdade. A palavra pós-verdade, ela se tornou a palavra internacional de 2016. E aí tem um dicionário na Inglaterra que ele vai definir o mundo marcado por pós-verdade como sendo os fatos objetivos hoje não são tão importantes para formar nossa opinião quanto o apelo à emoção ou a crenças pessoais. Hoje, nós queremos nos informar mais por aquilo que nos emociona, mais por aquilo que está alinhado com o que a gente já acredita, e não tanto pela própria realidade em si das coisas. Por causa disso, a gente vive uma era marcada hoje por doença mental e espiritual. Aquilo que a gente está falando de maneira muito abrangente pode ser pontuado de maneira muito específica aqui na nossa própria Maikinique. A geração Z, a maioria aqui não é da geração Z. Geração Z começa comigo, por exemplo. Os que nasceram em 97 a 2012. Você vai ter Diva ali, né? Dão. A geração Z é essa turma. Por que de 1997 a 2012? Porque são aqueles nativos já da internet. Já nasceram no mundo com internet. Os mais velhos não. Pegaram a entrada desse período e nós não somos tão nativos assim. Essa geração não, ela já nasce nessa realidade. Já vivem com o celular. Foi perguntado em uma sala de aula quantos adolescentes tinham um celular. Todos levantaram. E aí se perguntou, todos vocês que têm um celular, qual de vocês ficaram mais felizes com ele? No máximo 3 tentaram a coragem de levantar a mão. Então a realidade do uso não proporciona aquilo que os comerciais acabam dando a entender que a pessoa terá com o celular da moda ou de última geração. A geração Z, essa geração de 97 a 2012, ela foi definida, tentem bem para isso, por taxas alarmantes de depressão. Uma geração tão nova ainda, alarmante de depressão. Uma geração marcada por solidão, tão nova ainda. Uma geração marcada por ansiedade. Uma geração marcada por insônia, meus irmãos. Eu até hoje não sei o que é perder sono. Eu deito e durmo. E aqui eu vou dar uma dica para os irmãos. A forma de você dormir é fingir que está dormindo. O sono lhe pega, você finge. Que ele acha que você está dormindo, aí você dorme. O pessoal não sabe dessa receita. Mas a geração Z é marcada por isso. Marcada também por insônia e por ideação suicida. É uma geração trágica, em decorrência desse mundo que nós vivemos. Só para os irmãos terem ideia, hoje não, porque eu não falei, mas a partir das próximas quartas, traga papel e caneta. Vai ter informações relevantes aqui. Ó, o Pedrão aí tá com papel. Porque anotando, você tem uma extensão da sua memória. Se você esquece aqui, tem como você consultar em um outro local. A principal causa hoje, meus irmãos, de incapacidade em todo o mundo, se chama depressão. Em todo mundo. São mais de 300 milhões de pessoas que sofrem.
300 milhões. Tem países que não tem esse número. A maioria dos países da Europa não tem esse número de pessoas. E o nosso tempo é marcado por isso. Cada vez mais. Isso aqui não é somente da geração Z, essa mais nova. Mas, no geral, nós somos marcados como uma geração de solitários. E olha que nós estamos o quê? Conectados. Alguém tem dificuldade de conversar com alguém hoje? Não tem. Você simplesmente manda uma mensagem, liga. Mas qual é a sensação que nós estamos tendo? Estamos sozinhos. E a geração é marcada por esse sentimento. E atente bem para isso. A solidão tem o mesmo impacto que a mortalidade, que fumar 15 cigarros por dia. O sentimento de solidão, a solidão que as pessoas sentem hoje, tem um impacto na mortalidade igual a fumar 15 cigarros por dia. A solidão hoje, no que diz respeito à saúde do indivíduo, é mais perigosa que a obesidade. Porque afeta a nossa mente, afeta o nosso próprio emocional. Não sabemos mais como viver. E aqui eu faço uma pergunta, não precisa responder não. Por quanto tempo a gente consegue ficar sem os nossos celulares? Quanto tempo? Responde não. Mas por quanto tempo? Você conseguiria ficar sem o seu smartphone? Como que a gente pode deixar de olhar o celular assim que a gente acorda? Como que nós poderíamos fazer isso? A nossa intenção é trazer a resposta para isso. Não vai ser para hoje. Mas há uma pergunta. Quem que realmente nos domina, meus irmãos? É nós dominando o nosso celular ou o celular nos dominando? Tocou uma mensagem, eu tenho lá que ver. Quem disse que você tem que ver? Por que essa necessidade de nós temos que saber tudo rapidamente? Eu lembro que houve uma época que nós tínhamos telefone fixo. Quando ligávamos para a casa de uma pessoa e ninguém atendia, qual era a resposta? Tem ninguém em casa. Faz o quê? Vou ligar depois. Ninguém morria por isso. Mas hoje nós temos uma necessidade de, se temos que falar rapidamente. E isso tem nos prendido demais. Há algo que deveria ser um acessório para o nosso benefício, acabamos usando para o nosso próprio malefício. E aqui eu quero tratar de 3 hábitos que nós temos, quer você queira, quer não. Ou nós temos os 3, ou vamos ter 2, ou no mínimo, teremos 1. Esses hábitos que nós temos hoje no que diz respeito à informação estão nos adoecendo. E por que nos adoecendo? Porque a nossa dieta de consumo de informação deveria ser um consumo nutritivo, daquilo que deveria realmente nos nutrir. Para o quê? Para nos tornarmos sábios, nos tornarmos o quê? Espertos. Lembra daquilo que Paulo fala em Efésios? Não ser levado por todo tipo de ensino. O consumo da informação, ela deve ser nutritiva, porque se eu não consumir de forma nutritiva, você vai continuar consumindo. E o que você vai consumir vai ser de forma tóxica, porque ninguém vai deixar de consumir. No que diz respeito à informação, você vai. A questão é, vai lhe nutrir ou vai trazer toxicidade para o seu próprio organismo? E quando a gente consome informação que não são nutritivas, como consequência, nós vamos nos tornar o quê? Pessoas imprudentes. Começaremos a falar o que não deve, começaremos a acreditar no que não se deveria acreditar, começaremos a achar coisas que não deveríamos achar. Qual é o resultado disso? Vamos nos tornar cada vez mais vulneráveis ao quê? À mentira. E não falta mentira no nosso tempo. Seja ela no espectro político, seja ela no espectro religioso. Não falta mentira em nosso próprio tempo. E quais são os 3 hábitos que, infelizmente, nós precisamos estar atentos no nosso tempo? Primeiro, consumir demais. Nós somos uma época marcada por pessoas que consomem demais informação. Uma coisa simples, todo mundo aqui sabe. Qualquer coisa em excesso vai nos deixar com saúde ou com doença.
mesmo que seja boa, em excesso, adoece. Estar preocupado com a saúde é bom. Ter preocupação em excesso com a saúde faz o que conosco? Nos adoece. Então, tudo em excesso, mesmo que seja bom, por estar em excesso, vai nos adoecer. Informação demais também. Ter informação demais vai nos levar ao adoecimento. E o que é a internet? No nosso próprio tempo. É praticamente um espaço ilimitado de informação. O que você quer, você encontra. O que você procurar, como se faz isso, você vai encontrar. Porque parece não ter limites para as informações que estão lá. Isso é bom? Claro que é. Maravilhoso. Porque nós temos possibilidade de acesso à informação que antes nós não tínhamos. Da época de Sula aí, não peguei essa época não, mas quando ia fazer trabalho de escola, Sula, a gente tinha que procurar o quê? Aquelas casas que tinham aquelas enciclopédias, né? Era verde ou vermelha, para fazer lá no, como é o nome daquele papel? Contact não, aquela, pautado, e aí você botava trabalho de não sei o quê. Hoje, nós temos uma facilidade muito grande, só que aquilo que é maravilhoso pode nos frustrar. Ter algo em excesso, demais, pode nos levar à frustração. Quem aqui já teve a experiência de ir no Subway? Tem lá em Ilhéus, cidade maior, acaba tendo. Alguém já foi no Subway aqui? Tapetinga tem? Já foi? Já tinha? Pronto. Tu foi, Valéria? Primeira vez que eu fui no Subway. Cheguei lá, não sabia muito como era. Camarada chegou, é pão de quê? Eu falei, para mim só tem pão de sal e pão doce. É pão disso, pão daquilo, pão daquilo. Muitas opções. Aí eu falei, me dê logo o doce, que estava acostumado. E o molho? É barbecue, é de pimenta, é doce, azedo, é para matar, é para trazer saúde. Muita opção e você fica angustiado. Se fossem duas opções, você escolhe rapidamente. Mas em excesso, nos leva o quê? A um tipo de frustração. Quando a gente vai acessar a internet, qual a melhor opção que nós temos de tanta coisa que fala sobre a mesma coisa? Quem aqui quer informação de Bíblia sobre isso? Cai lá uma penca de opções. Qual é o melhor que você vai escolher ali? E tem vários. E sobre a mesma coisa. Mas qual que é o melhor? Então leva-se um elemento de frustração. Hoje mesmo nós precisamos do quê? De telejornais de 24 horas por dia. Para que o quê? Tudo seja visto como notícia. Donizete pegou esse tempo, eu não peguei não. Tinha um momento que a Rede Globo, ela ficava o quê? Cheia daquelas cores, né? Saía do ar. E aí depois voltava às 5 e pouca da manhã. Eu fiquei sabendo isso pelo YouTube, Donizete, não peguei não. Mas hoje, TV nenhuma sai do ar. Você tem lá, e telejornal é 24 horas de informação. E aqui eu quero trazer um dado histórico. O primeiro jornal de Boston foi feito em 1690. Sabe de quanto em quanto tempo saía um exemplar do jornal? Mensalmente. Não era todo dia. Era mensalmente, porque eles entendiam que nem tudo deveria entrar na categoria de notícia. Já viu quanta coisa às vezes que não tem importância alguma para a nossa vida, e nós estamos lá consumindo, entendendo como sendo notícia. Hoje, os telejornais que existem de 24 horas, eles precisam ser preenchidos com todo tipo de história, para tornar essas histórias o quê? Relevantes. E se elas não são, precisam ser exageradas, para criar uma polêmica da qual a gente não estaria assistindo ou consumindo. Consumir demais é algo que pode nos adoecer. Diga, Valéria. Não estou pedindo para não ver não, viu? Mas, tranquilo. É porque hoje nunca houve uma imprensa neutra, né? Neutralidade
é impossível no nosso tempo. Há sempre um viés, ou de um lado, ou do outro. Nesse caso, é necessário um senso crítico para nós. Segundo hábito que precisamos evitar: consumir de maneira rápida. Se consumir em excesso faz mal, e isso vale para alimento e informação, comer de maneira rápida também faz mal. Quem aqui tem hábito de comer de maneira rápida? Você não sabe nem o que está comendo. Você não consegue nem digerir direito o alimento. Vai fazer o quê? Mal para você. Se diz, eu não sei se o número é certo, mas que deveríamos mastigar, acho que no mínimo 30 vezes. Ave Maria, na comida já perde o gosto lá, mas no mínimo deveria ser. A gente não. Mastigou, dividiu em duas partes, bota para dentro. Consumir rápido demais, né, Ivanilson? É algo ruim para nós. E no que diz respeito à informação, consumo rápido também é ruim. Hoje, o que vai dominar o noticiário da internet não vai estar mais presente na semana seguinte. Já passou. Mesmo que seja importante, já passou. Se a gente fosse lembrar a guerra na Ucrânia, os primeiros dias, todo dia, já são o quê? Mais de 2 anos, se eu não me engano, 3 anos, já ficou o quê? Vixe, vai noticiar de novo? Mas perdeu sua importância por quê? Né? Agora é de maneira esporádica. Então aquilo que hoje é importante, ela deixa de ser no dia seguinte. E esse ritmo frenético, de toda hora mudança, sabe o que está fazendo conosco? Sem nós percebermos, estamos perdendo a possibilidade de desenvolver senso crítico. Não sabemos pensar mais por nós mesmos. Não sabemos mais ponderar as coisas. Por quê? É simplesmente informação, mais informação, mais informação. Não sei se você já notou, no seu celular, ele é feito, quando você acessa a internet, para ficar como? Você fica assim, procurando outra informação, procurando outra e procurando outra. Isso reprograma. Isso acaba reprogramando o nosso cérebro. Por quê? Aquilo que é dado para nós olharmos, acaba moldando o nosso próprio olhar. Aquilo que é dado para a gente pensar, acaba reconfigurando o nosso próprio pensamento. Tecnologia não é algo neutro. Nós usamos ela, e ela acaba fazendo o que conosco? Nos usa também. E isso vale para qualquer pessoa. Temos que estar atentos no que diz respeito ao período no qual nós vivemos. Sabe por quê, meus irmãos? Estamos com dificuldade hoje de desenvolver um pensamento cuidadoso e crítico, porque para desenvolver um pensamento assim, leva tempo. Só que hoje a gente quer saber uma coisa, depois quer saber outra, e já quer saber outra. Para desenvolver um pensamento apurado, eu preciso ficar o quê? Pensando. E quem quer hoje ficar pensando demais em alguma coisa? Isso vale até mesmo para coisas de igreja. Quando nós trazemos um assunto e falamos, olha, isso aqui vai exigir dos irmãos um pouco de pensamento apurado. Vixe, é muito difícil. Não, mas só para a gente, porque é difícil, a gente não vai se esforçar, é porque já estamos reprogramados para querer algo já auto-evidente, ao invés de por nós mesmos refletirmos naquilo que é passado para nós. Velocidade, na maioria das vezes, sempre nos leva ao quê? Ao erro. Isso vale para quem dirige, vale para quem trabalha, para quem está em casa, vale para quem acessa informação. Velocidade nos leva ao erro. O último hábito que é ruim para nós: consumir o que nos parece bom. Isso aqui é bom e é ruim ao mesmo tempo. Se você fosse comer sua comida favorita todos os dias, alguns aqui estariam doentes, outros teriam morrido. Se fosse comer só a sua comida favorita. Sabe qual é o problema da gente somente consumir informação que nós queremos? É porque na maioria das vezes, a gente não sabe o que é bom para nós. A gente sabe o que está querendo,
Mas se eu perguntar o que você quer é bom para você, na maioria das vezes, não estamos sabendo. E aqui vai um exemplo, para quem tem redes sociais. Na primeira pesquisa que você faz, o algoritmo no outro dia vai lhe dar o quê? E aí você acessa aquilo e ele vai simplesmente o quê? Se retroalimentando. E você vai ficar fechado em quê? Naquilo. Porque para você é bom. É aquilo que você quer. Sabe qual é o problema disso de maneira geral? Todo mundo fica na sua bolha. Lício só vai consumir e ver o que ele somente gosta de ver. Vera a mesma coisa. Gil a mesma coisa. Clébio a mesma coisa. Paulo a mesma coisa. Todo mundo vivendo em sua bolha. Qual é a consequência disso? Um mundo polarizado. Ninguém se ouve. Você vai falar algo diferente do que eu penso, não vou lhe ouvir. Você já está errado, você já é intolerante. É essa a consequência. Quem aqui já parou para ouvir de maneira correta, ouvindo realmente o que o outro tem a dizer, que você discorda? Não temos paciência. Porque nas nossas redes, nós estamos vendo e lendo sempre o quê? Aquilo que nós gostamos e queremos para nós. Para sairmos desse mundo de polarização, temos que estar atentos àquilo que nós estamos consumindo e nos colocando, sabe o quê? Em nossas próprias bolhas. Para concluir, qual é a solução para isso que a gente falou aqui? Quem trouxe celular aqui, pelo amor de Deus? Levanta aí, por favor. Levanta. Não mostra a mão não, é para levantar. Pronto. O Digil está pronto. Joga pela janela agora, em nome de Jesus. Eu poderia falar isso. Joga, né? Quebra. Seria uma atitude radical. Não estaríamos mais à mercê de nenhum desses perigos. Mas viveríamos alienados. O nosso mundo não é mais um mundo sem isso. Então, não seria uma atitude sábia. Seria mais ou menos um comportamento dos monges da Idade Média, se isolando do mundo, erguendo muros, para ficar simplesmente o quê? Lendo as Escrituras, em um mundo dentro ali, aparentemente perfeito. Não é isso que Jesus Cristo nos chama a fazer. Como que nós poderíamos ser sal e luz do mundo, não vivendo no mundo da forma como o mundo está, oportunizando essas questões, mas interagindo com elas de maneira sábia, ponderada, dentro daquilo que nós podemos aprender pelas Escrituras, que é a proposta dos estudos mais lá na frente. Se eu fosse trazer um exemplo aqui do passado, os primeiros cristãos, quando chegava uma pandemia, eles não fugiam, eles ficavam na localidade cuidando dos doentes, para que o cuidado deles pudesse trazer benefício para quem? Para quem está doente. Qual é a nossa função, meus irmãos, enquanto seguidores de Jesus? Se nós sabemos da cura, e se nós podemos ser alertados dessa doença, qual deve ser a nossa função? Com as pessoas que nós conhecemos, alertá-las da mesma forma que nós estamos sendo o quê? Alertados aqui. Ou, se você não faz isso, é porque o conteúdo aqui não está sendo creditado, ou está sendo visto como relevante. Mas enquanto cristãos, precisamos interagir, nos envolver, sem nos comprometer. É envolvimento sem comprometimento. É o que nós estaremos buscando a partir das próximas quartas-feiras, no nome de Jesus, o Senhor. Amém.